Olá pessoal, a paz de Cristo, Deus abençoe vocês, fortaleça a vida, a caminhada de cada um de vocês. Hoje eu queria compartilhar uma conversa que eu tive com uma amiga, uma pessoa muito querida, muito especial. Não vou mencionar o nome dela aqui, mas ela me permitiu postar aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente bateu papo. E foi tão interessante, produtiva a conversa, que eu acho que seria legal compartilhar com todos vocês. Antes disso, eu gostaria de pedir para você já automaticamente curtir aí o vídeo, compartilhar com alguém. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa eu falar uma coisa rápida sobre esse canal. Esse canal já tem um tempo e faz pouco tempo em que eu decidi abrir os olhos para essa ferramenta que é como um megafone. Eu costumo dizer que as mídias sociais são como um megafone, que você fala aqui dentro do gabinete, aqui como eu tô aqui no gabinete da comunidade Amor e Comunhão, e você fala daqui de dentro e muitas pessoas ouvem do lado de fora como se fosse um megafone. E quando você curte, você compartilha, você também de alguma maneira participa disso, você também promove esse evangelismo, você promove essa divulgação da palavra de Deus, você ajuda para que esse vídeo seja encontrado pelo algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube ele tem lá um esquema inteligência artificial que capta o vídeo, que tem engajamento, que tem curtida, compartilhamento e tudo mais. Tudo isso eu tô começando a abrir os olhos para isso agora e tenho achado muito importante. Então, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, você me ajuda a levar isso para outras pessoas, ok? Então, já dá essa força e Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos lá. Eu tenho uma amiga que eu estava batendo um papo com ela e o papo começou sobre o assunto de medo. E ela falou assim para mim: eu tenho medo de quase tudo. E eu disse para ela, e ela é uma pessoa que acredita em Deus, que caminha buscando a Deus, e eu falei assim, ué, então você tem um problema sério, você tem um problema grave, porque a Bíblia diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você tem tanto medo assim, isso é uma demonstração clara e óbvia de falta de comunhão com Deus. Então eu queria saber como que está a sua vida de oração, de leitura bíblica, porque isso também de alguma maneira mede como que você está na sua comunhão com Deus. Como que tá? Como que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua leitura bíblica e sua oração? E ela respondeu assim, horrível. Ela respondeu na lata, ela respondeu direto, sem maquiar, né, igual muitas pessoas fazem. Ela, foi sincera, direta e reta. Horrível. E eu falei assim, poxa, caraca, na lata. Aí ela falou assim, olha, orar eu até oro. Ler a Bíblia eu não leio. Mas eu não consigo orar, eu oro assim, quando eu estou ali lavando uma louça, fazendo alguma coisa, alguma atividade, eu vou conversando com Deus, vou bater um papo com Deus, tal. Mas eu não consigo fazer, por exemplo, como a minha mãe, ela mencionou a mãe dela, como a minha mãe que se entrega, se derrama, que tira aquele tempo para Deus e se derrama na presença de Deus. Eu falei assim para ela, olha, conversar com Deus enquanto a gente faz as atividades da vida é legal, isso é legal. Mas você gostaria que alguém, por exemplo, pegasse um celular e ficasse assim conversando contigo? Pode falar que eu tô te ouvindo, tá? Menina, poxa, que coisa, né? Você gostaria que alguém te tratasse assim? Então, eu acredito que tem horas em que a gente vai estar em algumas atividades da vida, do dia a dia, e que nós vamos bater papo com Deus durante essas atividades, né? Um momento em que eu gosto muito de conversar com Deus é quando eu estou sozinho dentro do carro dirigindo. Isso parece que uma privacidade minha, eu falo em voz alta com Deus dentro do carro. Ok, legal. Mas até quando nós vamos sempre dividir Deus com alguma coisa? Até quando nós não vamos dar a Deus um tempo só com Ele? Até quando nós vamos conversar com Deus assim? Pai, sim, pode ir falando que eu estou te entendendo, tá? Até quando que a gente vai fazer isso? Então eu mencionei isso para ela, que é importante também a gente dar tempo para Deus. E aí ela disse assim, eu não consigo me derramar desse jeito, eu não sei o que é que acontece, mas no louvor eu consigo me derramar. Não consigo na oração, mas no louvor eu consigo me derramar. E aí eu falei para ela assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você lê a Bíblia, você ilumina a sua mente, você esclarece para você mesmo coisas que não tinha como você saber sem ler a Bíblia.
O Espírito Santo começa a trabalhar e começa a promover uma metanoia tal, uma mudança de mentalidade tal, que você vai começando a enxergar a vida e o mundo ao seu redor de maneira diferente, e isso vai dando clareza para você, e você vai entendendo coisas que antes você não entendia, e é fenomenal, essa mudança é fantástica. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Libertará de tudo, inclusive da mediocridade, libertará de um monte de coisa. Falei para ela. E quando você pega o que você aprendeu na palavra e expressa isso em oração, falando como diz a tua palavra, Senhor, e Pai, você se derrama na presença de Deus em oração, você começa a ratificar para o seu cérebro, você começa a mandar informações para o seu espírito, alma e corpo, de que é daquele jeito sim, de que é dessa forma, e o espírito começa a se conectar com o Espírito de Deus, e o mundo espiritual começa a girar suas engrenagens, as coisas começam a acontecer, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Às vezes não é na hora nem do jeito que a gente quer, mas Deus ouve todas as nossas orações e atende aquilo do jeito dele, do jeito que ele sabe que é bom pra gente, porque às vezes até pedir a gente pede errado, mas de alguma maneira a oração vai nos envolvendo com o Espírito Santo e as coisas vão acontecendo. Você aprende e esclarece sua mente com a palavra, você ratifica para o seu ser através da oração e invade o mundo espiritual, fazendo as engrenagens do mundo espiritual se mover ao seu redor e as coisas acontecerem, e você vai tendo comunhão e intimidade com Deus, você vai se conectando cada vez mais profundamente com o Espírito de Deus, e num determinado momento você pega tudo isso e transborda em adoração. Seja ela através de música, como era o caso que ela queria dizer, que ela consegue se derramar, ou seja através de outra forma de adoração. Porque a adoração ela pode ser expressada de muitas formas, ela pode se manifestar de muitas formas, mas vamos falar da adoração com música, que é o que ela estava querendo dizer. Mas na adoração eu me derramo, mas na adoração... E eu falei para ela assim, olha, o derramar na adoração tem que ser um transbordar de uma vida de comunhão com Deus, e não há comunhão com Deus sem leitura da Bíblia e sem oração. Não há comunhão com Deus, não adianta, é mentira. É mentira, e as pessoas estão acreditando nas próprias mentiras. Não há comunhão com Deus sem oração e sem leitura bíblica. Então, quando você lê, você esclarece a sua mente. Quando você ora, você ratifica o que você entendeu e se envolve no mundo espiritual e na comunhão com Deus. E quando você transborda isso na adoração, é uma adoração genuína e fantástica. Quando não há a leitura bíblica, quando não há a oração, esse derramar na adoração não passa de balela. Falei para ela, não passa de balela. É apenas uma emoção como qualquer música pode promover. Uma música qualquer, um fundo musical bonito. Tanto que os filmes usam as trilhas sonoras por conta disso, porque emociona. A música parece que toca na alma e ela emociona. E pode ser uma música qualquer, de qualquer cantor, de qualquer música romântica, que vai emocionar o coração do mesmo jeito que uma música com letras cristãs pode emocionar também, mas é apenas uma emoção temporária, vazia, que não promove nenhum tipo de mudança na nossa vida. Então eu expliquei para ela que a leitura da palavra, a oração e o transbordar na adoração estão intimamente ligados, de um modo que não podem ser desconectados. E isso sim representa uma vida de comunhão com Deus, ter conhecimento da palavra, leitura da palavra, dedicação, meditação na palavra, entrega na oração e na intimidade e comunhão com Deus, que a oração gera isso, né? A oração não tem como principal objetivo pedir, a oração tem como principal objetivo ter comunhão, intimidade, amizade com Deus, e isso tudo transborda numa adoração genuína. Essa conversa que eu tive com ela, eu pedi autorização para ela para a gente compartilhar isso, porque eu achei muito importante esclarecer isso para as pessoas. Não existe vida de comunhão com Deus sem oração, sem leitura bíblica e sem adoração. E a adoração, que as pessoas tanto se entregam, tanto se derramam, se não estiver firmada numa vida de leitura bíblica e de oração, ou seja, o que gera de fato a comunhão, é só balela. E eu não quero que você seja balela. Então se entregue a Deus, se discipline, decida no seu coração que você vai ler mais a Bíblia, que você vai orar mais. Estabeleça isso como use o domínio próprio que Deus te deu, que as pessoas quase não usam, você está entendendo? E viva uma vida de comunhão com Deus. E você vai ver o que vai acontecer, tanto na sua adoração, quando você transbordar, como em tudo ao seu redor.
você vai ver, você vai ter outra vida e você não vai ser apenas balela, ok? Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.